Estamos de volta aqui com Regina Camargo e agora nós falaremos sobre a busca da efetividade nas ações educacionais. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Regina, como garantir a entrega de resultados nas ações educacionais? Um aspecto bastante importante é a gente poder pensar como é que a gente distribui os recursos que a gente tem para poder implementar as iniciativas educacionais de treinamento e desenvolvimento. Tem uma pesquisa super interessante de um estudioso, que ele é um estudioso de metodologias de mensuração de resultados de treinamento e desenvolvimento. E o nome dele é Rob Brinkenhoff. E ele fez um estudo muito interessante que explica e compara diferentes formas de você poder aplicar os recursos que você tem disponível para uma iniciativa de treinamento e desenvolvimento. E o que ele diz é que a maior parte das empresas, a maior parte das pessoas, utiliza os recursos da seguinte forma. 90% dos recursos que eles têm, tempo e dinheiro das pessoas, se aplica criando e implementando a iniciativa de treinamento e desenvolvimento. E que só 5% dos recursos é utilizado no antes do treinamento e depois só 5% dos recursos é utilizado no pós-treinamento. E ele vai dizer que quando a gente usa os recursos dessa forma, o resultado é o seguinte: 15% das pessoas nem tentam mudar o comportamento, 70% das pessoas tentam mudar o comportamento, mas elas não conseguem, e apenas 15% efetivamente mudam seu comportamento. Só que ele falou que tem um outro jeito da gente usar os recursos. E qual seria o outro jeito da gente usar os recursos? Então seria a gente poder, aquilo que era 90% que era na estruturação e na condução da atividade de treinamento, o desafio é que a gente aplique apenas 25% dos recursos aí. Aquilo que era 5% no antes, ele sugere que a gente coloque 25% aí. E que os outros 50% a gente coloque no pós-treinamento. E por que isso? Porque a mudança do comportamento efetivo não vai acontecer durante a atividade de treinamento. Ela só vai acontecer no pós. Então, o equilíbrio é colocar mais foco naquilo que vai ajudar que as pessoas efetivamente mudem o seu comportamento. Tem uma coisa interessante que os 5% que era no grupo anterior, que ele convida que a gente transforme em 25%, isso tem a ver com um processo muito forte de engajamento das pessoas, né? Tem a ver com como a gente engaja as pessoas que estão no entorno do nosso público-alvo para que essas pessoas possam apoiar, motivar essas pessoas a mudarem efetivamente o seu comportamento, né? Quando a gente usa, então, essa nova fórmula, onde nós utilizamos, então, 25% no antes, engajando as pessoas que vão apoiar a mudança de comportamento do público-alvo. Apenas 25% estruturando e conduzindo a atividade. E depois os outros 50% no acompanhamento, monitoramento, reforço. Quando a gente faz isso, qual é o resultado? No grupo anterior, a gente tinha 15% das pessoas que nem tentavam mudar. Agora a gente vai ter 5%. Sempre vai ter uma parcela das pessoas que não vão nem tentar mudar. Aquela parcela que a gente viu no grupo anterior, que era 70% das pessoas que tentavam mudar o comportamento e falhavam, isso com a nova abordagem vai virar 10%. E a gente tinha visto que na abordagem anterior apenas 15% das pessoas efetivamente mudavam seus comportamentos. Nessa nova abordagem, nesse novo equilíbrio de recursos, 85% das pessoas efetivamente mudam o comportamento. Então o que a gente está querendo dizer é que a gente precisa colocar muito mais foco em como a gente apoia as pessoas no pós-treinamento e desenvolvimento para que elas efetivamente mudem o comportamento. E aí, se elas mudarem o comportamento e a gente identificou que esses eram os comportamentos críticos para a resolução do problema, aí então a gente atinge o nível 4 do Kirkpatrick, entendeu? Legal. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais em ações aí de monitoramento, acompanhamento e também de reforço. Não, legal. Kirkpatrick estrutura ele fala que é importante que nessa etapa de acompanhamento, a gente cria como se fosse um grande sistema onde a gente possa controlar, por exemplo, a gente possa reforçar as pessoas. Ele diz que as pessoas saem do treinamento muitas vezes extremamente motivadas a mudar o comportamento, mas que quando elas entram no dia a dia, 1000 outras coisas entram na agenda. Então, todo um trabalho de reforço, de lembrete, de sinalizações de comunicação, mas também de sinalizações visíveis dos líderes, dizendo que aquilo de verdade é importante estar na agenda. Isso é importante.
É muito importante que a gente crie formas da gente poder, inclusive, mensurar os resultados. Então, como é que a gente pode, de tempos em tempos, identificar aspectos de poder entender o quanto que as pessoas estão utilizando na prática, quais são as dificuldades. Então, isso pode ser através de pesquisas, pode ser através de pulse check, que são pesquisas rápidas, através de, por exemplo, mentoring, peer coaching, enfim, esses processos de reforço mesmo no dia a dia. Às vezes você pode construir o que eles chamam de job aids, que são como se fossem checklists, que você ajuda as pessoas a lembrarem o passo a passo das iniciativas. Então, tem toda uma composição, como se fosse um conjunto e um processo pensado anteriormente à iniciativa de treinamento e desenvolvimento, até para você poder garantir as diversas pessoas que vão ter que garantir esse acompanhamento depois do treinamento e desenvolvimento. Não é só recursos humanos que vai ter que fazer isso, mas é um conjunto de pessoas que vai trabalhar junto para que isso aconteça. Obrigado. Olá, estou aqui com Helena Camargo. Opa! Helena Regina Helena. Regina Helena. Não, Se você me chamar de Helena Camargo, eu vou falar quem é essa mulher.